de agora com o teletrabalho e os acordos. Tem muita gente em dúvida, de todos os lados, né? Do lado do empresário, do lado do trabalhador, olha lá aí. Tudo Deu bem? certo. Falei, ai meu Deus, e agora? Ixi, Maria, é tanta live, né? Tanta tecnologia, cada dia a gente tem um desafio. Com certeza, o Instagram não tá conseguindo suportar a quantidade de lives que tá todo mundo fazendo, mas no fim dá tudo certo. Você sabe que no fundo é bom, né? Porque a gente acaba entendendo que você não precisa só acessar os conteúdos que você precisa dos canais tradicionais, porque nós, profissionais, também somos canais individuais. Tássia, essa é a sua terceira live? De hoje é a quarta. Mentira! Ai, que Eu saudade tenho, eu dos meus, do passado. É que todo mundo que pede, eu falo, ó, não vou falar não. Aí eu falo, ó, dá esse horário, dá esse. Tem outros horários que eu ainda não topei fazer. Teve gente que me chamou 6 horas da manhã. Aí eu falei, não, 6 horas não dá. 6 horas eu não consigo. Ó, como a gente vai falar sobre teletrabalho, sobre agora esse home office que está fazendo muita gente também trabalhar mais, eu preciso fazer uma pergunta agora de amiga, tá? Você está conseguindo descansar? Tô. Sabe que é engraçada essa pergunta, né? Porque muitas vezes a gente acaba se boicotando. Então, eu tô, graças a Deus, assim, o meu tempo para dormir eu durmo. Depois do almoço, estou fazendo algo que eu não conseguia fazer quando eu trabalho, eu tenho que sair de casa. Então, tô dando aquele cochilo pós-almoço. Estou fazendo questão de fazer essas coisas. Eu falei assim, eu vou me permitir. Eu acho que a gente tem Ótimo. que ter responsabilidade e tudo, mas não adianta nada eu sair dessa quarentena com outro tipo de doença. E é disso que eu tenho falado muito para os empresários. Não adianta eu ter funcionário que não vai estar com Covid-19 por causa da aglomeração, mas vai estar com uma doença mental, um burnout, uma ansiedade, porque aí eu tenho uma equipe que não vai produzir nada. Sim, é isso aí. Olha, já surgiu aqui uma pergunta da Andrea sobre o burnout. Antes, eu quero só pedir para que vocês escrevam suas perguntas. Como eu disse, a minha dúvida é a sua dúvida e as nossas dúvidas também podem trazer alívio, alento, conhecimento correto para tantas pessoas. Tássia, eu recebi, desde que eu publiquei aqui a nossa live, dúvidas desde o lado do empresário até o lado do trabalhador, tá? Antes, eu quero também dizer que você trabalha há muito tempo para transformar os ambientes profissionais e que bom saber que nós temos uma advogada como você que trabalha tanto para nos informar. Obrigada. Porque os direitos do trabalhador sempre ficam muito confusos, né? Parece que a gente nunca tem acesso às informações que a gente precisa. Então, vamos lá. Quais são as MPs que estão valendo nesse momento? Olha, essa é a pergunta de R$ 1 milhão. O que está valendo? O que a gente precisa ter muito claro? O que já precisa anotar aqui no papel? Aliás, gente, ó, repito, mandem perguntas e já vou anotando o que a Tássia vai dizer. Então, Isa, na verdade, das MPs, tudo está valendo. A única coisa que foi revogada foi a suspensão do contrato de trabalho por acordo individual, sem qualquer remuneração. Aí a gente teve uma nova MP que falou, bom, agora pode suspender, mas o governo vai dar uma ajuda, vai dar um subsídio. O que a gente tem que ter muita atenção aqui? Primeira coisa, nós estamos vivendo algo que a gente nunca viveu. Então eu vejo assim que tem muita gente que fala, nossa, mas cada hora uma MP deixa um pouco ansiosa. Eu confesso que assim, principalmente como advogada, eu fico muito ansiosa. Porque às vezes eu tô na reunião com o cliente, a gente tá fazendo reunião online, né? Você tá na reunião, de repente ele acabou de sair no jornal que já tem uma outra MP. Aí você fala, calma, que eu vou ler, que eu vou saber se aplica e te explico. Porque senão a gente começa a deixar o empresário, o empregado mais desesperado. E aí eu só queria, assim, eu implorar para as pessoas, não vivam por manchete. Gente, manchete só vai deixar vocês ainda mais ansiosos e sem informação. A gente está tendo muita MP? Estamos. O que a MP precisou fazer? O governo, ele precisou trazer alternativas, porque a gente está vivendo um período que a gente nunca viveu. Então, não tinha nada na lei para me assegurar. Para você ter ideia, Isa, muitas coisas que a gente está vivendo em sala de aula era algo que a gente passava rápido. Que a gente fala, Por tá, isso não... exemplo?
Por exemplo, o fato do príncipe, que teve um vídeo do discurso do presidente falando, olha, tem um artigo na CLT que é fato do príncipe, isso se aplica. Para você ter uma ideia, na faculdade, até em pós-graduação, é algo que todo professor passa. Gente, ó, tem esse artigo, mas assim, isso é algo que é teórico, porque nunca se esperava isso. De repente, a gente está numa situação que todos os doutrinadores estão. E aí é? E o que é? O que pode? O que não pode? Então, a primeira medida provisória foi a 927, que ela trouxe diversas oportunidades para as duas partes. Para quê? Eu sempre falo que eu fiz um juramento. E a gente, muitas vezes, nós advogados, nos esquecemos que o nosso juramento foi pela justiça. E o que é a justiça? A gente tem lá o símbolo da justiça, uma balança. A balança precisa estar equilibrada. Então, ao meu ver, a medida provisória 927, ela quis fazer o quê? Vamos balancear a relação entre empresa e empregado. Porque os dois estão vivendo uma situação muito difícil. E é a primeira alternativa que a gente tem, teletrabalho. Então, você continua trabalhando da sua própria casa. A gente tem antecipação de férias e a gente teve ali o banco de horas. Tássia, só um minutinho. Claro. Tássia, só um segundinho, tá? Que eu preciso salvar aqui uma gatinha que tá destruindo o meu novo cenário. Só um segundo. Oh, meu Deus do céu. Pronto. Voltei. Gatinha tem prioridade. Não, eu escutei aqui um creque, 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 ela estava presa no tecido. Pronto, voltamos ao vivo, tá tudo certo. É igual na TV, tá? Tem que lidar com a situação. Tem que... Ó, eu vou retomar. Você estava dizendo o seguinte: os dois lados estão vivendo tempos muito difíceis. Vamos a partir daí? Vamos. Então, a MP veio e falou, vamos equilibrar. Então, a primeira MP eu vou falar de 4 alternativas. Então, o teletrabalho, a antecipação de feriados, antecipação de férias e o banco de horas. Aí eu te pergunto, Isabela Camargo, férias é um direito do trabalhador, certo? Sim. Certo. E o que significa férias? Quando a gente fala de férias, a gente fala de saúde mental. Sim. Eu preciso fazer o meu trabalhador desconectar do trabalho. Aí a MP falou assim, olha, pode antecipar período de férias. O que eu, Tássia, entendo e aconselho? Bom, um período de férias que seria no fim do ano para agora. Tudo bem. Agora, você acha que é válido eu sair antecipando 3 anos de férias? Mas isso pode? Tá vago. E tem muita empresa fazendo. Porque Ou a MP seja... falou o quê? Pode antecipar, mas ela não colocou um limite. Ela deixou o quê? Olha, tem um bom senso, né? Agora, como que eu vou antecipar 3, 4 anos de férias? Para mim, o judiciário não vai aceitar isso. Quando a gente tiver demandas, o judiciário, ele não vai aceitar isso, porque é uma questão de saúde. Eu não posso deixar um trabalhador trabalhar 2, 3 anos sem férias. Tá. Isso na prática significa o seguinte: o empresário ele pode antecipar 3 anos de férias agora, ou seja, aí pagando o salário normal, mas depois esse trabalhador não vai ter um intervalo durante 3 anos, é isso? Isso, é. A MP deixa. O que a gente aconselha? Antecipar um período de férias. Então, olha, você vai entrar de férias agora por 30 dias, por exemplo. Período de abril você vai ficar de férias. Perfeito, entra agora. Por isso que eu falo, porque aí a gente tem um bom senso das duas partes. Ah, mas o trabalhador ele não vai tirar férias de verdade. Mas ele também precisa entender um pouco o outro lado. Tá difícil para o empresário. E ao mesmo tempo o empresário, ele, olha, eu vou dar férias porque aí eu não preciso demitir. Então isso que eu falo do equilíbrio. O que eu acho que desequilibra é o momento que eu utilizo disso para fazer o quê? Para antecipar 2, 3 anos de férias. Porque aí eu acho, sabe o quê? Uma injustiça com a saúde do trabalhador. Como que eu faço um trabalhador ficar 2, 3 anos trabalhando sem férias? Me diga se esse trabalhador vai produzir de verdade. Não. Gente, quantas vezes a gente trabalha? Eu sei, porque do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, o judiciário fecha, que são as férias do advogado. E chega 20 de novembro, eu falo, meu Deus, tá chegando. Você chega a trabalho assim, como você fala, tá chegando, nossa, o que eu vou fazer nas férias?
Sabe, é gostoso planejar, mesmo que for para ficar em casa, a gente fala, nossa, eu vou colocar todas as séries em dia, eu vou acordar meio-dia, Agora, eu vou tirar isso dele? Será que é justo? Será que é justo com um trabalhador que está dando ali a vida dele para minha empresa? Então, por isso que eu falo do bom senso. Bom senso, essa é a palavra do momento. Ô, Tássia, o que você disse, então, para quem está entrando agora, estou conversando com a advogada trabalhista Tássia Prado, do Entenda Seu Direito. A gente está falando sobre essas novas MPs. Pelo que você me disse, o executivo, o empresário, ele pode antecipar 1 mês de férias e pagar o salário normal, certo? O que é inadequado, como você está dizendo, é antecipar 3 anos ou 2 anos, ou seja, que é uma média que todos nós estamos acreditando que o novo normal vai chegar, mas também ninguém garante isso, certo? Exatamente. Ó, teve uma pergunta aqui que vale a pena a gente já incluir na nossa conversa. Meu marido foi colocado em férias e depois o chefe disse que vai dispensar para receber seguro-desemprego. E depois que isso passar, vai contratá-lo de novo. Direito em quadrinhos. O que é isso? Isso é uma fraude. O que acontece aqui? Existe muita gente que faz isso. Olha, vou te mandar embora, depois eu te contrato. Só que a gente se esquece que na lei há um artigo que diz que eu não posso recontratar um funcionário. Antes eram 180 dias, agora são 90 dias. Então eu não posso mandar a Isabela embora e 90 dias depois recontratar. E se eu fizer isso? Se eu fizer isso, vai significar que eu nunca fui mandada embora. Então o meu contrato vai se dar como se tivesse continuado. A gente tem muitas ações na justiça de empresas que são condenadas por causa disso. E aí, esses 2, 3 meses que não podia ainda ter contratado e contratou depois, esses 2 meses que ele ficou fora vira como tempo de serviço. Então, assim, a gente tem um prazo para poder mandar embora, entendeu? Eu posso mandar embora, mas eu tenho um prazo, para recontratar. Eu não posso recontratar antes dos 90 dias. Isso é muito importante a gente lembrar, porque tem muita gente que realmente não sabe, não é nem que faz por maldade. Não sabe, fala, não, vou te mandar embora, hora que eu puder, eu te recontrato. Mas eu não posso contratar o mesmo trabalhor. Mas isso também é uma ilusão, né? Porque aí, quem garante que daqui 90 dias você vai ser contratado? Exatamente. Eu acho isso muito arriscado. E aí, nesse caso, tá, se você falou da antecipação de férias, isso, aí, por exemplo, você falou feriados e banco de horas. Como é que isso também entra agora nesses acordos? Feriados é assim, se não for feriado religioso, então a empresa pode antecipar esses feriados. Então, vou dar um exemplo. Imagina que a empresa ela já sabe que ela vai ficar 1 semana fechada. Então, ela tem lá 5 dias que não vai ter trabalho. Bom, quais os feriados que ela pode antecipar? 21 de abril, 7 de setembro, 15 de novembro. O que é importante aqui? E aí é uma dica para as duas partes, tanto empresa como empregado. Coloquem por escrito. Tá, não vou trabalhar segunda, terça e quarta por antecipação de feriado. Qual feriado que eu estou antecipando? Isso é muito importante. Eu já preciso saber qual é o feriado. Essa transparência na relação de trabalho ela é muito importante e ela assegura as duas partes. Porque senão depois o meu trabalhador ele vai falar, não, mas eu não sabia que era esse feriado. E o empresário vai falar, não, mas eu já tinha que saber que eu ia antecipar. Não, vamos deixar tudo por escrito. E gente, não dificultem. Não tem como se encontrar nesse período que a gente está. Faz um termo, manda no WhatsApp. Olha, tá, esse segunda, terça e quarta que você não vai trabalhar é relacionado a tal feriado e tal feriado. Ok? A outra pessoa responde, ok. Pronto. Ó, a moça aqui está perguntando, a Má Bianchini, já existe discussão para antecipar os feriados de 2021? Tipo, eu posso antecipar todos os feriados de 2020 e 2021? Eu posso? Já tem essa discussão. E não tem um posicionamento certo. Tem um lado que diz que pode, tem um lado que diz que não pode. Porque a quantidade de feriados não é tão grande assim e porque a gente não estaria tirando o descanso remunerado do funcionário, porque ele ainda vai ter a folga dele, entendeu? Então tem muito entendimento de que poderia. Poderia. Não está certo, mas poderia. Não está certo. Eu confesso que os meus clientes que me perguntaram, eu falei do risco. Eu falei, olha, tem um risco grande da gente fazer isso e não ser aceito depois.
Se a gente puder ficar só em 2020, é melhor ficar só em 2020. É o que eu falo, Isa. É muito importante aqui que a gente tenha um bom senso das duas partes, porque senão eu não penso. Não tenho. Tássia Não travou penso aqui no para dia mim, de tá? amanhã. Deu para ouvir Perdão, agora? travou. Você pode repetir, por Ah, favor? claro. Muitas empresas estão se esquecendo do dia de amanhã. Eu entendo que agora está difícil, mas vai melhorar. Quando melhorar, você vai precisar de funcionário para trabalhar para você. Então, assim, por isso que sempre precisa de um bom senso das duas partes. Assim para o funcionário também. Quando tudo acabar, a gente vai estar numa crise. Então, você prefere agora tirar férias ou ter um pouco de redução salarial ou ficar desempregado? Então, por isso que eu sempre falo do bom senso das duas partes. É uma situação, algumas empresas que a gente foi fazer acordo com os funcionários, aí eu fiz questão de, antes, quando ainda podia se reunir, de me reunir com alguns funcionários, outras foi até por vídeo, para explicar e dizer, olha, a gente está tomando essa medida para a gente se unir e agora é que a gente mostra que nós somos uma equipe. Vai ficar difícil para as duas partes? Vai ficar difícil, mas a gente vai se unir. E aí você começa a ver alguns funcionários que falam, não, eu entendo, pode deixar. Porque tem empresa, por exemplo, eu tenho um cliente que é restaurante dentro de escola. Em Brasília, as escolas estão fechadas até dia 31 de maio. E A pode empresa está prolongar. desesperada e pode prolongar. Então, imagina esse dono dessa empresa. Ele olha assim, ele fala, da onde vai vir dinheiro? Então, é muito complicado. E a gente sabe que micro, médios, não importa o tamanho da empresa, às vezes não vai ter um fluxo de caixa para segurar, né, esse momento que não se vende, não se contrata, ou seja, que a economia não gira. E é realmente uma necessidade de bom senso e transparência nas relações do trabalho. Tá? Se você falou então sobre antecipação de férias, que eu posso fazer por 1 ano, posso fazer por 3 anos, mas aí é uma análise assim, como é que depois esse sujeito vai ficar... É um risco. Mas eu posso, então, fazer antecipação de 3 anos. É um risco. A gente não sabe como o judiciário vai aceitar isso. Uau! Eu só sei que depois vocês vão ter tanto trabalho, meu pai amado. Tem um dado, depois eu vou te mandar, tem uma startup que ela trabalha com software, números, e ela já tem os dados. A cada MP que sai, ela consegue buscar lá no sistema para saber quantas novas ações trabalhistas já tem. Já tem. Os números são surreais, Isabela, eu vou te mandar. São números assim que você fala assim, e já está. Imagina daqui 6, 7 meses o tanto de ação que a gente vai ter. Uhum. E aí é uma falta de clareza, como, né, você já falou, e aí fica todo mundo tentando defender o seu. Por isso que as regras precisam ficar claras. Né? Ou seja, quem pode determinar as regras precisa fazer isso com urgência, com sabedoria, porque senão um monte de gente vai ficar prejudicado. Tá, exatamente. A gente está falando então sobre antecipação de férias, feriados, banco de horas, ficou claro. Agora, o teletrabalho. O teletrabalho tem permitido as pessoas trabalharem de casa, mas, diferentemente do trabalho tradicional, em que eu tenho um negócio para botar digital ou passar meu cartão, em casa você não tem também tem muitos problemas, eu vejo, tá? Não tem como a empresa ver o que você está fazendo. Quero saber com você como que a empresa pode mensurar ou validar o que a pessoa está fazendo, né? Se ela está fazendo ou não. Uhum. Outra coisa, até que ponto as empresas podem ficar mandando e-mail, WhatsApp, né? Ou seja, não tem regra ou tem regra. E eu entendo que as pessoas elas não querem mostrar que são dispensáveis. Eu vejo assim, quem está trabalhando de casa está trabalhando muito e está em pânico. Quem está trabalhando fora de casa adoraria estar em casa. Ou seja, está uma confusão geral. Mas em termos de teletrabalho, o que é permitido? A primeira coisa isso que você falou de quem está em casa quer mostrar serviço é muito real. Por quê? Quando a gente está no trabalho, se eu tenho 5 relatórios para fazer, só fiz 3, bom, mas viram que eu estava sentada no meu computador tentando fazer o relatório.
Agora, quando eu tô em casa, a gente tem uma culpa. A gente se culpa muito. Então, a gente se culpa do tipo assim, mas eu tenho que mostrar serviço, mas estamos numa crise, se acharem que eu não fiz. Então, assim, a gente tem algumas empresas que estão conseguindo controlar a jornada, porque o funcionário tem que entrar no sistema para começar a trabalhar, o funcionário tem que ligar o Skype. Então, aí eu consigo saber o horário que a pessoa está trabalhando. Mas muitas outras não conseguem, nem têm controle de jornada. Aí eu acho que aqui a gente precisa muito de um diálogo. Porque, eu posso mandar o e-mail a hora que eu quiser. Realmente é válido mandar o e-mail a hora que quiser? Existe um processo no TST que foi julgado há muito tempo e que é do ministro Godinho e ministro Alexandre Agra Belmonte. E que no acórdão, isso é uma decisão, no acórdão eles falam assim, se não era para responder o e-mail, por que mandou? E ainda tem um trecho que o ministro fala assim, quem é o empregado que vai ter coragem de não responder o seu empregador? E isso é muito real. Como é que eu vou ficar mandando mensagem meia-noite? Ah, mas ele não precisava responder. Pô, mas ele já está trabalhando de casa. Então ele tem que ficar ali com o celular, ele está com o computador aberto. Você não acha que vai criar uma ansiedade desnecessária nele? Com certeza. Agora, como é que o funcionário faz, por exemplo, bom, eu já vivi isso no passado. Você é a empresa para quem eu trabalho. Aí você me manda um e-mail, no dia seguinte você me cobra a resposta, fala, mas Isabela, você não respondeu o e-mail, eu te mandei ontem à noite, você não viu? E aí? Responde o quê? Eu vou dar uma dica aqui que eu nem poderia, eu acho. Gente, escrevam sempre assim. Ainda não respondi o e-mail, pois iniciei a minha jornada agora e o e-mail chegou às 11 horas. Fulano de tal, desculpe só responder agora, que como o e-mail chegou 11 horas, após o meu horário de trabalho, comecem a colocar isso. Comecem a explicar por que vocês não estão respondendo nesse horário. Comecem a impor limites com respeito, com educação. Não precisa ser aquela briga, olha, não vou responder, olha isso. Não. Tenha também uma calma, mas fale assim, doutor, sei lá, senhor José, eu não respondi a mensagem porque eu estava dormindo. Mas olha, já vou começar a trabalhar e vou responder. Pronto. Pergunte para o seu chefe e fala, doutor, desculpa, é que estava muito tarde. Tudo bem se eu começar a olhar os e-mails só até as 8, só até as 6? Tente também dar ali tudo com educação, com calma. Eu sei que é muito difícil, mas por quê? Gente, dinheiro nenhum vale a saúde de vocês. E se vocês. E outra, a culpa, muitas vezes também, não é culpa, mas assim, o funcionário, às vezes, ele acostuma muito mal a empresa. Porque ele sempre quer responder. Não responde. Porque existe o medo da demissão, existe Muito o medo medo. você não está vestindo a camisa da empresa, né? Ó, tem a Andréia Antunes, eu estou devendo aqui uma pergunta, ela fala em relação ao burnout, eu já vou fazer já essa pergunta, porque tem a ver também com o teletrabalho, o excesso de metas, essa cobrança. E ela diz aqui, a empresa que eu trabalho fica mandando mensagem no WhatsApp, não tenho paz. Isso pode? E no WhatsApp, qual é o limite, Tássia, que a gente pode estabelecer nesse período? Olha, Isa, infelizmente a gente tem uma sociedade em que ninguém pensa em ninguém. Na maioria das vezes é isso. Então eu quero mandar mensagem o tempo todo. Se você puder, de verdade, gente, não sei de que horas a que horas você costumava trabalhar, mas sei lá, era das 8 às 18. Deu 6h30 para não ser tão assim. Doutor, olha, estou encerrando hoje meu dia de trabalho, tudo bem? Olha, doutor, vou encerrar agora. Sempre para mostrar, olha, doutor, eu fiquei aqui o dia todo trabalhando. Conte o que você fez. Olha, doutor, comecei a trabalhar a tal hora, já fiz isso, agora estou encerrando. E imponham limites no WhatsApp de vocês, porque senão vocês vão adoecer. E às vezes o outro lado nem se tocou. Às vezes é maldade, mas às vezes a pessoa nem se toca, gente. Então, Sim. assim, na minha visão, isso eu como advogada, tá? Não existe na lei um posicionamento assim, olha, não pode mandar mensagem de WhatsApp depois do horário. Não existe escrito exatamente assim. Tanto que tem uma legislação francesa que eu falo que o meu sonho é trazer para o Brasil, que eu acho que precisava, foi o que a gente até conversou.
Não existe isso claramente. Mas, se ele tem um horário de trabalho, se a gente está cobrando um bom senso do empregado, a gente precisa de um bom senso da empresa também. Porque senão as pessoas vão enlouquecer. E vão de verdade. Eu falo porque, por exemplo, eu sou advogada, eu não tenho chefe, eu sou a minha chefe. E a pior coisa é isso. Porque eu falo, às vezes, quando a gente tem chefe, ainda é um pouco melhor. E eu tenho grupo com os meus clientes. Gente, dá um horário, eu coloco no modo avião. Sim, tem que ser. Eu coloco, porque ainda mais que eu sou advogada trabalhista, não tem nada que eu possa fazer de madrugada. Não tem. Eu não faço criminal, não tem nada trabalhista que possa ser de madrugada. Se eu fosse advogada criminalista, tudo bem, mas eu não sou. Então, comecem a pensar um pouco. A gente precisa ter desconexão ao trabalho. Isso é um princípio que é importantíssimo, que as pessoas se esquecem. Tanto que o que eu fiz? Todos os meus clientes que implementaram o teletrabalho, eu fiz uma cartilha do gestor. Olha que legal. Sabe, escola? Parecia escola, com desenho. Que horas você pode mandar mensagem? Que horas você não pode mais falar nada? Como você pode cobrar metas? Como... E eles olharam, isso é sério, Tássia? Eu falei, tem que seguir. Por quê? Porque senão as pessoas começam a perder a noção. Ah, o horário é até às 6. Mas hoje eu mandei mensagem às 7. Aí amanhã eu mando às 8. Ah, meia-noite, mas é que eu tô aqui na cama e lembrei de falar alguma coisa. Não, gente, porque eu vou deixar o outro lado. Você já começa a pensar no trabalho. Você fala, meu Deus, olha o que eu vou ter que fazer amanhã. Você pode nem começar a trabalhar, mas ali você tá vendo uma série, um filme, você tá no seu horário de descanso. Aí você recebe só te lembrando que para amanhã teremos o relatório da empresa X. Você já fica, meu Deus, esse relatório é tão difícil. Acabou. Ou seja, eu não posso cobrar resultado a qualquer hora. Não posso cobrar metas. Eu sempre falo que teletrabalho não significa trabalho 24 horas. As pessoas se esquecem disso. Elas falam, teletrabalho não tem controle de jornada. Tudo bem, não tem controle de jornada de bater o ponto lá. Realmente não tem, porque a pessoa está na casa dela. Mas não é trabalho 24 horas. Então é muito importante que a empresa ela estabeleça um horário. O que era normal do trabalho, eu sempre falo. Na empresa, ele já não trabalhava de 8 às 6? Então continua na casa dele cobrando meta de 8 às 6 só. Não precisa cobrar meta em outro horário. Tássia, para quem está entrando agora, deixa eu só repetir, a gente está conversando sobre os direitos do trabalhador com as novas MPs pelo estado de calamidade pública que o Brasil está. Tássia Prado, do Entenda Seu Direito, está tentando aqui, né, colocar o máximo de informações dentro do tempo dela. Tudo vai ficar aqui no resuminho no Instagram, depois vai lá para o meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real. Se tiver mais perguntas, encaminha aqui também. Tássia, sobre então teletrabalho, o que a gente pode resumir? Bom, primeira coisa do teletrabalho, não significa trabalho 24 horas. Então é muito importante a gente ter um limite de cobrança de metas. É muito importante que mesmo no teletrabalho, o funcionário ele tenha o seu tempo ali, a sua hora de almoço, seu tempo do lanche. Tem que ter. Tem que ter, importantíssimo. E é muito importante também que a empresa forneça meios desse trabalhador trabalhar. Então, imagina que ele precisa de um notebook e ele não tem. Porque tem. Às vezes não é da nossa realidade. Eu sempre falo... Teve uma empresa que eu falei assim, você já sabe se os seus funcionários têm internet em casa? Isso. Aí, todo mundo tem Wi-Fi. Aí eu, não, a sua realidade, todo mundo tem Wi-Fi. Mas tem gente que não tem Wi-Fi, que não tem computador, que utiliza isso só lá. Agora, é justo eu mandar ele trabalhar, se vira? Não, eu preciso fornecer condições. Fornecer condições significa o seguinte... se eu deixar esse funcionário trabalhando em casa, eu preciso ter, no mínimo, certeza se ele tem computador, se ele tem a internet suficiente. E se ele não tiver e a empresa cobrar mesmo assim os resultados, depois o trabalhador pode reclamar. Eu sempre falo, na CL, a MP ela veio um pouco confusa nesse ponto. Mas ela mesmo fala sobre uma ajuda de custo, sobre fazer um acordo para pagar essas despesas, entendeu? Não precisa ser na hora, mas olha, depois de 30 dias, então você faz o pagamento dessas despesas, isso é muito importante. Eu não posso, Isa, é a mesma coisa de eu falar para você que você vai fazer os vídeos de YouTube da minha empresa. Falo, olha, Isabela, você vai fazer os vídeos de YouTube da minha empresa, então você vai ter que postar, que fazer tudo. E eu sequer te dou uma máquina.
Uhum. Faço você ter que comprar. Eu posso fazer isso? Posso, mas eu vou ter que colocar tudo no papel, mostrando que o aparelho é seu. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. A gente não sabe a realidade do outro. Ou seja, transparência mais uma vez. Mais uma vez. A gente tem um probleminha, e aqui trazendo para os advogados, que a justiça suspendeu os prazos. Suspender os prazos. Até quando? Até o dia 31 de abril. 30 de abril. E aí tem muito advogado que está indignado. Como que fez isso? Porque a gente tem processo eletrônico. E aí eu fiquei pensando, mas você sabe se todo advogado tem Wi-Fi? Porque tem muito advogado que trabalha dentro do fórum. Usa a sala Sim. da OAB dentro do fórum. Usa o escrito que toda a OAB e todo fórum tem uma salinha de computador para advogado usar. E tem advogado que não tem computador em casa, gente. É Ah, verdade. isso é muito difícil. Tá, pode ser difícil, mas tem. Tem. Tem gente que Tem. mora no interior que não tem acesso à internet facilmente. Então é É. justo eu deixar essa pessoa perder um prazo só porque a maioria tem? Sim. Perfeito. Tássia, a história da redução de salário com redução de horário, né? Foi até minha mãe, que é sua fã, que me disse assim, né? Só pode reduzir salário se reduzir horário. Só que se passar do horário, aí tem que pagar hora extra. E aí não entra no acordo. Explica melhor isso para nós. É. Primeiro, Isa, essa questão de redução de salário e jornada tem que ser feita com muita cautela, porque eu preciso de verdade reduzir jornada, tá? E aí ela falou assim: se passar, meu conselho principal é não deixa passar. Porque concorda que se eu deixo passar se ele tá tendo que toda hora fazer uma hora extra, se passar do horário e tiver hora extra, vai ter que pagar normalmente. Agora, se você deixa ali, durante 15 dias ele fez 5 dias de horas extras. Na justiça, depois, isso pode ser visto como fraude, como então não antecipou, não reduziu a jornada mesmo. Então, quem está reduzindo o salário para reduzir a jornada, não deixa fazer hora extra. Meu principal conselho é não deixa fazer hora extra, tá? E tem que olhar também, como a gente teve uma liminar do STF, ainda tá um assunto assim com muita dúvida, o que ele realmente quis dizer, vai ter um outro julgamento. Tentem fazer com o sindicato. Se o sindicato falar que não quer acordo, se ele não respondeu o e-mail, aí você pode fazer individual. Mas o acordo individual, a gente não sabe como que o judiciário vai entender. Ainda está uma dúvida muito grande. Então, se possível, é muito bom fazer esse acordo para redução de salário ou suspensão do contrato pelo sindicato. Te dá mais segurança. Sem o sindicato, é possível? É, mas a gente tem um risco muito grande porque a gente não tem certeza de como o judiciário vai entender isso. Que a gente tem na Constituição falando, então começa a entrar em constitucionalidade. Então é um problema muito maior do que só o que a gente está vendo, entendeu? Meu Deus. Quando fala de redução de salário e jornada, isso pode ser até quantos por cento? 25, 50, 75, 80? A MP permitiu fazer 3 percentuais, ou 25, ou 50, ou 70%. E aí como funciona? A empresa reduziu 25%. Então ela vai pagar os outros 75%, e aí o governo vai pagar 25% do seguro-desemprego. Que não vai ter impacto depois no seguro-desemprego que a pessoa vier a receber. Não precisa se preocupar com isso. Não, eles só utilizaram a base de cálculo do seguro-desemprego. Mas não, você não vai perder o seu seguro-desemprego depois, nada disso. Tá. E aí entra nessa história que aí se faz hora extra e aí não entra nesse acordo. Isso. E aí é um risco muito grande ter funcionário fazendo hora extra. Uma coisa, tipo assim, um dia passou, aconteceu, tudo bem. Agora, se isso virar uma habitualidade, começa a entrar em descrédito essa redução que eu fiz. Por exemplo, eu entro para trabalhar às 8 e trabalho até às 5 da tarde, mas aí precisa reduzir meu salário e aí o combinado é que eu saia às 3 da tarde. Mas eu tenho serviço até às 5. Aí o trabalhador vai ficar com medo de dizer, tô indo. E aí? Exatamente. Anota, deixa tudo anotadinho, vai guardando as provas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E uma coisa que é importante dizer é, se eu vou reduzir 25% do salário, eu vou reduzir 25% da jornada.
Se eu vou Ok. reduzir 50% do salário, eu vou reduzir 50% da jornada. Se eu vou reduzir 70% do salário, eu vou reduzir 70% da jornada. Perfeito. Tudo que a gente está falando é MP 927. Não, essa já é a MP 936. 936, tá. Que é a do redução do salário de jornada 936. Tá. Isso. Se a empresa chegar para mim e não falar nada, nem acordo, nem teletrabalho, não tem condições, obrigada, Isabela, tchau. Ela pode? Pode, né? A gente pode ter a demissão. Aí o que que a gente tem aqui, que é importante a gente ter atenção? A gente tem um artigo na CLT que fala que quando se está num período de força maior, a multa lá do FGTS, aquela multa de 40%, é reduzida à metade. Tá? O que que acontece aqui? Primeira coisa. Na MP, a gente tem claramente dizendo que nós estamos num período de força maior. Mas tem uma interpretação, porque o artigo na CLT fala que para reduzir a multa é só se a empresa fechar. Então tem gente que entende que paralisar é fechar, então ainda tem uma dúvida nisso. Mas ela pode demitir? Pode. O que que é essencial? Tem essa discussão só com relação à multa dos 40%. A rescisão de salário tem que pagar. Em força maior ou sem força maior, a rescisão o funcionário vai receber. Porque tem muita gente falando que é força maior, então a rescisão eu vou reduzir a metade. Não! A rescisão é o valor que está lá no termo de rescisão do contrato de trabalho. Tem que pagar. Então, se tiver férias vencidas, vai ter que pagar. Proporcional de férias vai ter que pagar. Saldo de salário vai ter que pagar. Tudo isso tem que pagar. Ou seja, se alguém que está nos acompanhando for demitido, tem que receber tudo que tem direito. A única questão que está ainda em dúvida é sobre o fundo de garantia, se vai ser reduzido pela metade ou não. É isso? Exatamente. Tá. Ô, Tássia, teve um rapaz aqui que perguntou assim, e quando o colaborador não quer assinar o acordo da 9MP? Redução de jornada ou suspensão? O que ele está querendo dizer com isso? Então, a MP ela veio e falou assim, olha, você tem que fazer um acordo para reduzir ou para suspender. Mas aí, Isa, eu falo muito do bom senso. Eu entendo que é ruim isso para o trabalhador. De verdade, eu entendo. Eu sei que vai diminuir. Mas, assim, o que é melhor? Eu fazer um acordo desse, em que eu vou receber alguma coisa e continuarei empregado, ou eu ser mandado embora? Ou pior, eu ser mandado embora e a empresa não ter dinheiro nem para pagar minha rescisão. Que aí você fala, eu vou receber na justiça. Quando? Não, gente. A primeira audiência a gente não sabe nem se vai ser esse ano. Então, Sim. assim, tenha um bom senso. É difícil? É. Mas, assim, é um momento que a gente tem que tentar todo mundo se apoiar, todo mundo se ajudar. Eu sei que é difícil, de verdade, eu entendo. Mas uma demissão, nesse momento, é muito pior. A gente vai entrar num momento de crise que a gente não sabe como vai ficar. A Kátia pergunta aqui, a rescisão pode ser parcelada? Então, poder não pode. Tem gente que está fazendo acordo com o funcionário para parcelar. Que realmente, às vezes é um funcionário que está há 10 anos na empresa, e aí o aviso prévio, a rescisão fica muito cara. Então, eu tenho visto, sim, muita gente fazendo parcelamento. Tem juiz que entende que se parcelar, tem que pagar a multa, que é uma multa do 477 que a gente chama, que é igual a um salário do funcionário. Então, assim, tem empresa que está fazendo um acordo colocando essa multa no bolo. Então, olha, eu não tenho como te pagar, vou te pagar em 5 vezes, mas eu vou te pagar com a multa. Então, é um acordo que teria uma validade, entendeu? Parcela, mas aí inclui um salário a mais. Isso, que é o valor da multa. Tudo isso, gente, é uma coisa que pode ter um risco lá na frente. Mas é aquilo. Às vezes o trabalhador prefere isso e receber do que não ter nada, entendeu? Ô, Tássia, eu quero agradecer a presença de cada um que está aqui, em especial a Pamela Magalhães, psicóloga maravilhosa, que faz um trabalho incrível também. Ah lá, tá vendo? Fã da Pamela, todos somos fãs da Pamela. Tem um trabalho incrível nas redes dela, assim como você, e também a colunista da Jovem Pan.
Vou aproveitar a presença dela aqui para falar sobre o excesso de trabalho agora em casa. Por quê? Como nós já falamos mais cedo, a turma está com medo de ser dispensada, né? Ou seja, o meu trabalho é dispensável, então vai aproveitar agora esse momento. Aí a turma quer trabalhar até, né? Para mostrar serviço. Sem julgamento, gente, é isso mesmo, né? E eu vejo um caminho muito triste do aumento de burnout. Não só para os profissionais de saúde, que estão trabalhando muito além das possibilidades e sob uma pressão tremenda, infelizmente, mas também para quem está trabalhando em casa. Como que você vê, Tássia, esse aumento da síndrome de burnout neste momento que a gente está vivendo? Eu acho que vai aumentar muito de verdade, assim, é algo que eu falo triste, né? Acho que não tem felicidade nisso. E principalmente pela culpa das duas partes, tanto empresa como empregado. Porque o empregado, a culpa, né, que a gente poderia dizer é o medo. É o medo, gente. A gente sabe que existe o medo de ser mandado embora, o medo de não mostrar serviço. É uma mudança muito grande. Eu não estou acostumada a trabalhar em casa, de repente eu estou trabalhando em casa. Então eu não consigo sair do trabalho. Porque antes eu tinha uma sala, agora eu trabalho no meu sofá, com o meu computador. É mais difícil. Agora, eu acho que a gente precisa muito que a empresa tenha uma cautela e tenha um discernimento nesse momento. Eu sempre falo que empresa é como se fosse uma escola. Então, quando eu tenho as crianças nessa escola, qualquer coisa que aconteça, com quem que eu vou falar? Com o professor. Olha, professor, mas você deveria ter ensinado as crianças. Olha, professor, você deveria ter avisado as crianças. Assim é numa empresa. Os gestores, geralmente, eles falam o quê? Ah, mas eu não... Por exemplo, eu não mandei mensagem para ele trabalhar depois do horário. Mas escreva isso para ele. Assim como eu fiz a cartilha para os gestores, eu fiz cartilha para os funcionários. Não queremos que você trabalhe de madrugada. Não queremos que você trabalhe entre tal hora e tal hora. Você tem que tirar o seu horário de almoço. Você tem que fazer isso. E mande. E às vezes os gestores mandam e-mail. Fulano, você já almoçou hoje? Fulano, primeiro e-mail que eu recebi seu foi 7 da manhã, são 7 da noite, ainda tô recebendo e-mail seu. Por quê? Tenham isso, porque senão a gente vai adoecer. E aí, gente, é um trabalho de todos. A gente pede tanto bom senso, a gente pede tanto pensa em coletividade. Agora é hora de pensar assim também. Quem é empregado, pensar em você um pouco. Tem como você produzir nas horas normais de trabalho? Tem. Não adianta a gente falar que não tem, porque tem. Você tem que dormir. Porque não adianta. Muitas vezes a gente deixa de produzir o tanto que a gente tem que produzir porque a gente não dorme. E aí eu falo assim, nossa, eu não tô conseguindo produzir. Sim, você não dorme, criatura. Você não descansa o seu cérebro. Você não consegue desconectar. Você não consegue pensar numa solução. Eu sempre brinco que advogado, às vezes, não acha solução para o caso. Aí a gente brinca, nossa, eu vou tirar uma soneca para quando eu voltar eu pensar numa saída para esse caso. Pensa nisso. Quem gosta de série, percebam que sempre o herói, quem é o bonzinho, o mocinho, ele acha uma solução quando ele resolve sair para beber com os amigos, ou ele fala que vai ver um filme, ou ele vai tomar banho, no meio do banho ele consegue uma solução. É sempre assim. Façam isso por vocês. Pensem que a melhor forma de vocês ajudarem o dono da empresa de vocês é produzindo. E produzindo com saúde, com sabedoria, no tempo certo. Não adianta, gente. Senão pode ser que 2, 3 semanas você até produza muito. Daqui a pouco você vai estar adoecendo. Isso vai ser um problema tanto para a empresa como para a sua vida. É justo com você se privar do lazer, se privar do descanso. A gente tem algo que nos ajuda muito, que é o nosso cérebro. E eu preciso dar um descanso para o meu cérebro. Então, assim, eu acho que é um exercício que tem que ser feito por todos. E sem esse negócio de, isso é impossível, isso é possível se todo mundo fizer a sua parte. É que muitas vezes a gente não quer pensar no outro. Mas agora é o momento de pensar no outro e pensar na nossa vida e na nossa saúde. Isso. É curioso você falar exatamente como você está falando. Para quem está chegando agora, Tássia Prado é advogada trabalhista. Ela atua para transformar os ambientes de trabalho em ambientes mais humanos e mais coerentes, né, com tudo que a gente precisa para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Eu vivi uma experiência com a síndrome de burnout e aí eu pesquisei muito sobre o assunto. Hoje eu reúno forças
com pessoas como a Tássia, como a psicóloga Pamela Magalhães, e tantas outras pessoas incríveis que foram aparecendo no meu caminho para que juntas, a gente consiga transmitir as informações corretas. A síndrome de burnout é o esgotamento profissional. E quando eu ouço uma advogada falando sobre autocuidado, aí meu coraçãozinho fica feliz. Por quê? Se você não se cuidar, não adianta terceirizar a culpa, responsabilizar ninguém. E você falou uma coisa muito importante, né? Que é o sono. Se você abrir mão do seu sono, desculpa, mas vai acontecer uma série de coisas muito graves. Então, aproveitando os últimos 10 minutos, tá? Se eu não quero me estender, mas então, só para fechar essa parte desse excesso de trabalho que muitas pessoas podem estar vivendo, muito cuidado, tá? Porque estamos vivendo um fato, a interpretação, quem vai dar somos nós. É igual aquelas aulas de interpretação de texto, na época da escola de português, né? Era um texto, 40 alunos, então 40 interpretações. A gente pode aprender ou sofrer nesse período. Mas o excesso de trabalho vai adoecer você, na quarentena ou fora dela. O autocuidado, como eu tenho falado, para a preservação da saúde mental até o novo normal chegar, é para sempre. Vamos só responder aqui uma pergunta, Tássia, e depois aí eu finalizo com as suas considerações finais sobre essa mudança de lei. A Andrea, ela falou assim, como faço se eu estou em tratamento de burnout? E o próprio médico da empresa me desanimou e falou que INSS não vai dar causa para mim como doença de trabalho. Mas fiquei doente dentro da empresa. Eu prefiro que você responda, tá? Porque se eu responder, pode ser que eu chore. Bom, primeira coisa, ele não devia ter te falado isso. Tudo é difícil, é um pouco difícil. Infelizmente, hoje ainda é difícil comprovar o burnout. Mas nem tudo que é difícil é impossível. Só para vocês terem ideia, no ano passado teve um banco que ele foi condenado a pagar 90 milhões para o INSS somente de ação rescisória por causa de casos de síndrome de burnout. Imagina quantos casos não foram para ele ter que pagar 90 milhões. Então, é possível? É possível. Tudo vai depender do laudo que você vai precisar ter, das comprovações, mas não caiam nessa história de que é impossível. Provavelmente o médico da empresa te falou isso para você desistir, porque ele sabe que quando um funcionário se afasta por burnout, o INSS vai cobrar da empresa depois. Então, infelizmente, a gente tem profissionais que não são éticos e que tentam desmotivar as pessoas para proteger o interesse dele, nesse caso, o interesse da empresa. Então, burnout é uma doença ocupacional, burnout já foi reconhecida pela OMS, e quem é o INSS perto da OMS? Então, não se preocupe de verdade, lute pela sua saúde, nada vale a pena a sua saúde. Eu sempre brinco que a pior coisa é a gente realizar um sonho e não ter saúde para curtir esse sonho. Então, imagina que o seu sonho é fazer uma viagem, você faz e você chega na viagem que você não consegue curtir porque você está doente. Então, você em primeiro lugar. Não deixe ninguém te desanimar, ninguém dizer que se você entrar na justiça por causa disso, você nunca mais vai conseguir emprego. Se você falar que tem burnout, você é fraca, é mimimi, é porque você não é uma boa profissional. Não. Ao contrário, eu acho até que você é muito forte de reconhecer que você precisa de ajuda. Porque tem solução, tem cura, e esqueçam essa ideia de que o INSS, não. O INSS já mudou muito, é um pouco mais difícil? Não vou mentir. É porque é uma doença, pode-se falar assim, é algo mental, né? Principalmente as características, fica um pouco mais difícil? Fica. Mas não é impossível, não deixa que isso te desanime. Vai em frente, existe lei e existe justiça. E você tem que ir atrás, sim, dos seus direitos, que ninguém nasceu para ficar doente, principalmente no trabalho. Exatamente. A síndrome de burnout é um esgotamento profissional. Ela vai começar a dar sinais físicos e, se você não ouvir esses sinais físicos, aí o seu cérebro vai parar. Comigo foi um apagão que eu tive ao vivo, quando eu estava vendo os jornais. Mas eu ouvi muitos relatos em que a pessoa ela não sabe onde ela está, quem ela é, o raciocínio para, então sim, afeta a saúde mental. Nós faremos uma live só sobre isso, Tássia, mas infelizmente não vai dar tempo. Sobre as MPs, então, que impactam as relações trabalhistas, a última notícia que eu vi, o estado de calamidade pública dura 120 dias, é isso mesmo? Vai até dezembro de 2020. Ah, tá. 3, 6, 9, 12, mais 4 meses, não, então é mais. É até o final do ano, então. O decreto tá até o final do ano.
E essas MPs valem até, então, o final do ano? Até o final do ano. Todas as MPs, elas estão bem claras nisso, falando que vai até o período de calamidade. Então, se tiver um decreto que prorroga o período de calamidade, ela vai prorrogar. E se tiver um decreto que acabe com o período de calamidade, ela também perde a eficácia. A MP é só por esse período. É importante lembrar, por exemplo, que mesmo que isso aí é até a gente brinca que é tipo uma pegadinha. Ela diz que vai até o período de calamidade, mas uma MP, ela perde a eficácia em 120 dias. Então, o período de calamidade pode ser até setembro. Mas se a MP publicou em abril, ela não vai até dezembro. Porque Então, em 120 dias ela perde a eficácia. Como faz para ela continuar com a eficácia? Tem que ter uma outra medida provisória ou converte essa medida provisória em lei. ah, tá. Então, se o estado de calamidade pública vai até dezembro, a MP vai até setembro, ou nós teremos MP como lei, ou vai ter que ter uma nova MP. Isso, exatamente. Certo? Tá. E aí, para quem chegou agora, tá, nesses últimos 5 minutos das MPs que impactam as relações trabalhistas, o que você, que está prestando um serviço maravilhoso de utilidade pública, a quarta live do dia, diria, então, para quem está entrando agora? O que que o trabalhador, o que que o empresário precisa saber para não ter problemas, nem agora e nem depois? Bom, vou fazer então um resumão bem rápido aqui. A MP ela trouxe alternativas, então, primeira alternativa, teletrabalho. Lembrando que o teletrabalho não é trabalho 24 horas, a gente precisa de um bom senso. Ela pode antecipar férias, lembrando, antecipar férias, a meu ver, não pode antecipar tantos anos de férias. Então, 1 ano de férias, as próximas férias. Antecipar feriados, mas eu preciso dizer quais feriados. Autoriza banco de horas, e aí essas horas eu posso cumprir em até 18 meses. Posso reduzir jornada com redução de salário. É importante lembrar que tem essa discussão se precisa ou não do sindicato. Se possível, faça com o sindicato para não correr riscos. E é possível a suspensão salarial também. Quem vai pagar a suspensão vai ser o governo. Ele vai pagar com base no seguro-desemprego. Nada disso atrapalha o seguro-desemprego. É válido também para o empregado doméstico no que couber. Por exemplo, teletrabalho não tem como eu aplicar o doméstico. Mas a redução, o banco de horas, férias, antecipação de feriados, eu posso aplicar o doméstico. Quando a pessoa for cumprir o banco de horas, a gente só tem que lembrar que ele não pode fazer mais de 10 horas por dia. Então, se ele trabalha 8, ele só pode fazer mais 2 horas extras. Porque ninguém pode trabalhar mais do que 10 horas por dia, quando trabalha todo dia, tá bom? Bom, resumir bem, sempre bom senso é muito importante. Não esqueçam da desconexão do trabalho. A gente está num período de ansiedade, a gente está num período difícil, mas a gente precisa se unir, ter bom senso e equilibrar as relações do trabalho. Maravilhosa. Olha, nós teremos aqui assunto e mais dúvidas e dúvidas, mas, vou relembrar, Tássia Prado está na quarta live. E tem feito aulões, tem disponibilizado muita informação bacana. Recomendo a todos vocês para que entrem na página dela. Entenda seu direito. E o que nós mais precisamos nesse momento é de acolhimento e informações corretas. Tássia, obrigada mais uma vez pela sua confiança, pelo seu tempo. Começamos agora também uma parceria na minha página. Eu vou colocar sempre, pelo menos uma vez por semana, alguma notícia importante que você precisa saber. Precisa estar fresca ali na memória sempre. Obrigada, tá? Vamos Obrigada juntas. A você. Já estão pedindo aqui outras lives. Nós vamos fazer. Eu queria muito te agradecer, falar que você, para mim, é um exemplo de mulher, um exemplo de pessoa, de profissional. Eu e minha sócia, Jéssica, a gente é completamente apaixonada por você, pelo seu trabalho. E o que você faz ajuda muito a sociedade mesmo. Eu acho que você ainda não tem noção do impacto que você tem na vida das pessoas. Assim, eu ouço muitos relatos, tanto de empregado como de empresa, falando da sua história, falando do trabalho que você faz. E ele é excelente, que você continue. Obrigada por essa nossa parceria. Para mim é um prazer sempre estar aqui com você. E eu sou sua fã número 1. Mas olha, você só vem me entendendo de você. Obrigada, Tássia. Bom descanso. E a gente vai se falando aí também no privado para compartilhar mais informações, tá bom? Com certeza. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo. Obrigada, lindeza. Olha, deixa eu liberar aqui a Tássia, porque essa moça trabalha... A gente teve aqui um momento incrível com a advogada trabalhista Tássia Prado, Entenda Seu Direito. Ela falou especialmente sobre as MPs que impactam agora as relações
trabalhistas, e ficou muito claro para mim bom senso, transparência e diálogo. Ou seja, tudo que for acordado, tudo que for conversado, deixa por e-mail, se organize de alguma maneira com essas informações para que depois ninguém tenha dor de cabeça ou discussões que ninguém gosta de brigar, não é? Muito obrigada pela sua atenção. Compartilhe esse conteúdo com quem você sentir, assim, quem o seu coraçãozinho mandar. Amanhã eu estarei de volta às 7 da noite com a Adriane Galisteu. E aí, para a gente falar sobre este feriado no feriado, né? Sexta-feira Santa, num dia em que já está todo mundo em casa, a conversa vai ser de alto nível também. Obrigada, se cuide e até mais.